Antes mesmo de você abrir a boca, algo já está sendo dito, mas a maioria das pessoas não percebe. Elas correm para preencher o espaço com palavras, justificativas, explicações, como se o silêncio fosse sinônimo de fraqueza ou ausência. Mas na visão de Nicolau Maquiavel, o silêncio, quando bem usado, é a fundação invisível do poder. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio estratégico. Um silêncio que observa, que mede, que domina sem pressa. O homem que escreveu O Príncipe compreendia algo que escapa à maioria. Quem fala demais, revela demais. Quem explica tudo, perde o controle. Quem corre para se justificar, já perdeu autoridade antes mesmo de tentar conquistá-la. Imagine um rei. Não um rei de desenho animado, mas um verdadeiro soberano medieval, cercado por inimigos, alianças frágeis e conselheiros que mais desejam sua queda do que seu sucesso. Esse rei, se for tolo, falará o tempo todo. Tentará agradar, se justificará diante de cada crítica, abrirá sua alma para parecer acessível. Mas esse rei cairá. Agora imagine outro rei. Um que ouve mais do que fala, que não responde impulsivamente, que mantém os olhos firmes enquanto o mundo ao redor tenta provocar reações. Esse rei impõe respeito, mesmo que não diga uma palavra. É sobre esse segundo rei que Maquiavel escreveria: silêncio não é ausência, é preparação. O silêncio, quando vem acompanhado de autoconsciência, é mais eloquente que 1000 palavras. Em ambientes sociais, reuniões, relacionamentos, debates, repare em quem impõe presença apenas com o olhar. Essa pessoa, geralmente, fala pouco, mas quando fala, todos ouvem. Por quê? Porque seu silêncio construiu antecipadamente a atenção dos outros. É uma espécie de campo magnético psicológico. Quando você se abstém de entrar no jogo da reação automática, você quebra o ritmo da expectativa social. As pessoas esperam uma resposta. Esperam que você diga algo. Mas você observa. Você escuta. Você pesa. E, no momento certo, você fala. Mas não para preencher o silêncio, e sim para dominar a narrativa. Maquiavel escreveu para príncipes, mas suas lições ecoam até hoje em líderes, empresários, negociadores, pais, parceiros. Em todos os níveis da convivência humana há um jogo de forças invisíveis. E quem se impõe emocionalmente é aquele que sabe quando recuar. Não é à toa que, ao longo da história, os mais respeitados eram os menos acessíveis. O general, que observa o campo de batalha em silêncio, é mais temido do que o que berra ordens a cada segundo. O advogado que ouve pacientemente seu oponente antes de falar, normalmente acerta onde dói. O chefe que fala pouco, mas exige muito, mesmo que em silêncio, gera mais resultados do que o que tenta ser amigo de todos. A contenção cria mistério, e o mistério é um dos elementos mais subestimados do respeito. Muitas vezes, em busca de respeito, as pessoas reagem. Reagem a críticas, comentários, provocações, desentendimentos. Mas o que Maquiavel nos ensina é que a reação imediata entrega o seu ponto mais fraco. Quando você responde no calor da emoção, você mostra que aquilo te atingiu. E se o outro queria exatamente isso, provocar, ele venceu. Você pode até parecer forte ao gritar de volta, mas é uma força superficial. Quem realmente detém o poder não precisa gritar, precisa apenas saber quando e como agir. O silêncio é uma blindagem. Ele permite que você veja o outro se expor. Enquanto você observa, o outro se entrega. E quando o momento certo chega, você não precisa de muito para virar o jogo. Certa vez, um executivo de alto nível, conhecido por sua frieza estratégica, foi colocado sob pressão numa reunião decisiva. Um de seus diretores, impulsivo e ressentido, decidiu confrontá-lo publicamente,
Levantou a voz, acusou, reclamou, tentou provocar reações. Todos na sala ficaram tensos, esperando que o líder revidasse. Mas ele não disse uma única palavra, apenas o encarou. Silêncio total. Alguns segundos depois respondeu com uma pergunta simples, calma, e que desmontou toda a acusação do diretor. O impacto foi devastador. O diretor se perdeu. Gaguejou. Tentou voltar atrás, mas o ambiente já havia virado. Essa cena ilustra perfeitamente o que Maquiavel defendia. Quem sabe se conter, detém o tempo do campo de batalha. E quem domina o tempo, domina o respeito. Uma das razões pelas quais é tão difícil manter o silêncio em situações de conflito, tensão ou ameaça é o ego. O ego quer provar algo, quer garantir que os outros saibam que você é inteligente, forte, certo, superior. Mas quando o ego fala mais alto, o poder real escapa pelas brechas. Maquiavel sabia que os homens eram governados mais por vaidade e ambição do que por razão. E é por isso que aquele que controla o próprio ego já larga na frente. O silêncio exige humildade e segurança. Só quem tem consciência do próprio valor consegue não responder. E essa segurança silenciosa, essa serenidade impassível, é uma das formas mais puras de respeito. Existe algo desconfortável no silêncio de alguém que poderia falar, mas escolhe não fazê-lo. Esse tipo de silêncio incomoda, desafia, força o outro a repensar seus próprios atos. Não é um silêncio vazio, é um silêncio carregado de possibilidade. Maquiavel entendia que, muitas vezes, é mais eficaz fazer o outro imaginar o que você pensa do que dizer exatamente o que pensa. Porque quando o outro não sabe sua posição, ele se curva diante da dúvida. E a dúvida, neste caso, se torna uma forma de poder. Imagine um tabuleiro de xadrez. Várias peças em movimento. 2 jogadores frente a frente, um fala o tempo todo. Explica suas jogadas, comenta o jogo, tenta distrair o oponente. O outro está calado, olhar fixo. Analisando. Quem impõe mais respeito não é aquele que se mostra, é o que se oculta, porque o oculto tem peso. E o peso do silêncio é psicológico. Ele pressiona, confunde, desequilibra. Ser esse jogador silencioso é escolher não disputar atenção com palavras, e sim com presença. Por fim, há uma dimensão ainda mais profunda. O silêncio estratégico não serve apenas para impactar o outro. Ele serve para honrar a si mesmo. É uma escolha de autocontrole. É a decisão de não se deixar arrastar por impulsos. É uma forma de afirmar: eu sou dono de mim, e ninguém vai me tirar desse eixo. Esse tipo de postura, que não precisa de validação externa, naturalmente atrai respeito. Porque as pessoas sentem que há ali um núcleo firme, sólido, imperturbável. E essa solidez é magnética. E é justamente por isso que Maquiavel jamais confundiria o silêncio com fraqueza. Ele sabia que o silêncio era apenas a primeira camada, a armadura invisível. Mas por baixo dessa armadura havia outra arma essencial, a máscara. Sim, a máscara que todos temem usar. Aquela que muitos chamam de falsidade, mas que Maquiavel via como estratégia. Porque no teatro do poder, a verdade não é um convite à destruição, e quem não aprende a usar máscaras será desnudado pelos outros. Vamos falar sobre isso a seguir. Desde pequenos, ouvimos frases como: seja você mesmo, quem é verdadeiro sempre vence, não use máscaras. Mas a vida real não é um conto moral. E Maquiavel sabia disso melhor do que ninguém. No mundo que ele descreve, e que sejamos honestos, é o mesmo que vivemos hoje. Mostrar-se por completo é pedir para ser manipulado. Ser transparente demais, revelar todos os pensamentos, todas as intenções, todas as fraquezas. É o equivalente moderno a entrar num campo de batalha sem armadura. Por isso, a lição é clara.
A máscara não é falsidade. A máscara é proteção. Vivemos numa época que glorifica a exposição. Redes sociais, vídeos, bastidores, desabafos. Ao vivo, vulnerabilidade como bandeira. Mas o que poucas pessoas percebem é que essa transparência excessiva transforma você num alvo visível demais. Você mostra onde dói, onde teme, onde vacila. E, mesmo sem perceber, entrega munição nas mãos erradas. Maquiavel entendia a natureza humana sem os filtros do romantismo. Ele sabia que os homens são movidos por interesse, que lealdade é mutável, que bondade pode ser apenas fachada. E por isso não se tratava de ser falso, mas de entender que a sinceridade tem hora. A máscara é o que te protege até saber se o outro merece ver o que há por trás. Você já notou como algumas pessoas parecem estar sempre em controle da situação? Mesmo em ambientes hostis, mesmo sob pressão, mesmo diante de críticas, elas mantêm uma postura imperturbável. Essas pessoas, conscientemente ou não, dominam o uso da máscara. Elas sabem que não precisam mostrar raiva quando estão irritadas, nem mostrar ansiedade quando estão inseguras, nem demonstrar empolgação quando ainda não confiam na proposta. Isso não é frieza, é estratégia, porque quem se revela emocionalmente antes da hora é manipulado emocionalmente pelo ambiente. A máscara te permite escolher como será lido, e essa escolha é poder. Durante uma crise intensa numa grande empresa, o CEO recebeu a notícia de que perderiam um contrato milionário. Era um golpe duro, capaz de desestabilizar qualquer um. Os funcionários estavam ansiosos, nervosos, esperando alguma reação. Ele apareceu numa reunião com o mesmo semblante sereno de sempre. Explicou os próximos passos, anunciou uma reestruturação e terminou com a frase: "Já passamos por situações piores e crescemos em todas." O que ninguém sabia é que, horas antes, ele havia chorado no banheiro sozinho, não por fraqueza, mas por humanidade. E quando voltou, usou a máscara certa para proteger não apenas a si mesmo, mas todos os que estavam sob sua liderança. Se ele tivesse se exposto naquele momento, teria perdido o respeito que o silêncio e o autocontrole lhe garantiram. No capítulo 15 de O Príncipe, Maquiavel escreve algo que soa incômodo para os ouvidos modernos. É necessário parecer virtuoso, mesmo que não se seja, não porque ele defenda a hipocrisia, mas porque ele entende que a percepção é mais forte do que a essência, em jogos de poder. Se você tem boas intenções, mas transmite insegurança, será descartado. Se você é justo, mas se mostra hesitante, será substituído. Se você é generoso, mas demonstra fragilidade, será explorado. Portanto, a aparência, a máscara, serve para transmitir o que o mundo respeita, mesmo que por dentro você ainda esteja em formação. É o escudo que antecede a espada. Mas isso não é manipular? Essa é uma das perguntas mais comuns. E a resposta é simples: depende da sua intenção. Você pode usar a máscara para esconder intenções mesquinhas, e aí sim, está manipulando. Mas também pode usá-la para se proteger em ambientes que não merecem seu íntimo, para manter firmeza diante de pessoas que se alimentam da sua fraqueza, para preservar sua verdade até que ela possa ser dita em segurança. Maquiavel jamais disse que devemos mentir o tempo todo, mas ele foi claro: quem diz tudo o que pensa, não governa nem a si mesmo. A máscara como filtro, e não como prisão. É importante entender que a máscara não é para te aprisionar. Ela não é uma negação da sua identidade. Pelo contrário, ela é o espaço seguro que você constrói para que sua identidade não seja destruída antes da hora. Pense na máscara como o vidro de um carro blindado. Você ainda dirige, ainda escolhe o caminho, ainda tem controle.
Mas o que está do lado de fora não pode te ferir facilmente. Essa proteção não é um luxo, é uma necessidade, principalmente para quem lida com ambientes de disputa, tensão, hierarquia ou competição. Sejamos francos. Hoje, todos nós estamos expostos a isso de alguma forma. Quem não usa máscara, vira palco da máscara dos outros. Essa talvez seja uma das lições mais duras. Num mundo onde muitos fingem, quem se recusa a se proteger se torna o fantoche. Você já foi enganado por alguém que parecia autêntico? Já se expôs demais achando que o outro também era transparente? Já foi manipulado por alguém que usava carisma como escudo? Se sim, você experimentou o que acontece com quem se recusa a usar sua própria máscara. Acaba sendo controlado por quem usa a dele com mais inteligência. Maquiavel nos ensina que não basta ser bom. É preciso parecer forte. Não basta ser justo. É preciso saber quando mostrar essa justiça. E não basta ser verdadeiro. Se você entrega essa verdade para quem não sabe o que fazer com ela. Pense em um palco. Cortinas abertas. Luzes acesas. Vários atores em cena, cada um representando um papel. No teatro do poder, todos estão atuando. Não porque são falsos, mas porque sabem que a exposição total é insustentável. Se você sobe ao palco e decide mostrar tudo, sem filtros, sem controle, sem técnica, será vaiado. Não pela falta de talento, mas pela ausência de direção. A máscara, nesse contexto, não é falsidade, é direção. É o roteiro invisível que te impede de ser apenas um coadjuvante no enredo dos outros. Maquiavel admirava líderes que sabiam parecer, mas também alertava sobre o risco de se perder na aparência. Usar a máscara como proteção é sabedoria. Viver apenas nela, sem nunca se permitir descansar, é autodestruição. A verdadeira habilidade está em saber quando vestir a máscara e quando tirá-la. Com quem? Com poucos, muito poucos. Aqueles que, ao verem sua verdade, não usarão isso contra você. Você pode ser verdadeiro, honesto, autêntico e ainda assim ser desrespeitado. Porque o respeito que Maquiavel ensina a conquistar não é fruto de quem você é por dentro, é fruto da forma como você se posiciona por fora. Isso pode parecer duro, mas é libertador. Porque mostra que o respeito pode ser construído com estratégia e não apenas com sorte. E a primeira camada dessa construção é a máscara certa. Agora que você entendeu que a máscara é proteção e não engano, é hora de dar um passo além. Maquiavel sabia que mais perigoso do que dizer a verdade é prometer. Porque toda promessa é uma prisão. E toda prisão, cedo ou tarde, vira fraqueza. Por isso, no próximo ponto, vamos falar sobre por que você nunca deve prometer aquilo que não pode negar depois. Um princípio maquiavélico que pode libertar você de armadilhas sociais e emocionais e blindar ainda mais o seu respeito. Prometer é construir uma gaiola com suas próprias palavras. E por mais que essa gaiola tenha paredes invisíveis no início, cedo ou tarde alguém vai cobrar que você entre nela e não saia mais. Maquiavel, com toda a sua frieza estratégica, enxergava nas promessas não um gesto de honra, mas um risco de submissão. Porque toda promessa pública transforma sua liberdade em compromisso. E todo compromisso, quando feito sem cálculo, é uma faca apontada para o seu próprio pescoço. O problema não está em se comprometer com algo. O problema está em anunciar esse compromisso antes de entender o terreno onde você está pisando. Quando alguém promete de forma impulsiva, está tentando conquistar respeito pela emoção. Está dizendo, confie em mim, como quem joga todas as fichas em uma única carta. Mas no jogo da influência, confiança não se implora, se constrói e, acima de tudo, se protege. Porque o que hoje é aceito com admiração, amanhã pode ser usado como chantagem.
A sociedade valoriza promessas como sinal de nobreza. Mas Maquiavel via outra camada por trás disso. Ele sabia que os homens, em essência, mudam. Suas vontades mudam. Seus interesses mudam. E principalmente o contexto muda. O que parecia certo hoje pode se tornar inviável amanhã. E se você prometeu, está preso. O mais trágico é que mesmo quando o mundo muda, a cobrança pela sua palavra continua a mesma. Como se você fosse obrigado a seguir cego em direção a um abismo só para parecer coerente. Essa necessidade de parecer confiável a qualquer custo é, muitas vezes, a fonte da ruína de quem deseja respeito, porque se torna previsível, exposto, totalmente refém das expectativas alheias. E Maquiavel alertava: aquele que mostra todas as suas intenções perde o controle do jogo. Por isso, ele preferia um líder que fosse ambíguo a um que fosse transparente, porque a ambiguidade, embora desconfortável para quem observa, protege quem a carrega. Ninguém sabe ao certo o que esperar. Ninguém se atreve a prever. Ninguém se sente seguro o bastante para atacar. A dúvida se transforma em escudo. Quando você promete algo que não pode negar depois, está assinando um contrato que outros vão interpretar do jeito que quiserem. E mais, vão se sentir no direito de cobrar com juros. O respeito que nasce de uma promessa não é sólido, é frágil, porque ele se baseia na esperança do outro e não na sua presença real. É como uma dívida emocional. Enquanto você não cumpre, está devendo. E mesmo que cumpra, a cobrança nunca para. Sempre haverá uma nova expectativa, uma nova exigência, um novo, mas você prometeu. Por isso, o respeito que se sustenta precisa vir da sua imprevisibilidade controlada, do seu silêncio, da sua máscara e agora, da sua cautela com o que promete. Falar pouco é um poder, mas prometer menos ainda é um poder ainda maior. Porque te mantém livre, te permite recuar quando necessário, mudar de rota, adaptar-se e, acima de tudo, manter o outro sem certeza sobre os seus próximos passos. Em um ambiente onde todos tentam se antecipar ao que você vai fazer, a melhor vantagem que você pode ter é ser inclassificável. Que esperem de você uma resposta e não recebam. Que imaginem sua decisão e não a vejam chegar. Que planejem um ataque baseado em algo que você disse e descubram que você mudou de ideia, porque nunca se amarrou em nada que não pudesse negar. Depois, é nesse espaço que o verdadeiro respeito se solidifica, não no medo cego, mas na impossibilidade de te controlar. As pessoas respeitam o que não conseguem dominar, e a previsibilidade é o maior convite à dominação. Quando você é previsível, qualquer um que conheça seu padrão pode usar isso contra você. Mas quando você é ambíguo, não vago, mas estrategicamente ambíguo, você quebra a lógica do controle alheio. E Maquiavel sabia que, para sobreviver entre homens volúveis, traiçoeiros e competitivos, essa era uma das poucas garantias de permanência. Isso não significa nunca assumir compromissos. Significa apenas que você deve fazer isso sem abrir mão da sua capacidade de negar. Prometa se for o caso, mas prometa de forma que, se for preciso voltar atrás, você ainda esteja em controle. Diga, vamos tentar, ao invés de eu garanto. Diga, é provável, em vez de é certo. E se tiver que afirmar algo, que seja algo que você possa reinterpretar depois, sem parecer contraditório. Não é sobre manipular, é sobre preservar. Preservar sua imagem, preservar sua liderança, preservar sua autonomia. Porque no momento em que suas palavras se tornam correntes, você deixou de comandar. E quem não comanda, cedo ou tarde, será comandado. Nem sempre por alguém mais forte. Às vezes por alguém apenas mais esperto. Alguém que não caiu na armadilha das próprias promessas.
Quem entende isso passa a falar com mais peso. Não porque diga mais, mas porque cada palavra é escolhida com precisão. Cada frase tem margem de manobra. Cada posicionamento vem com a força da liberdade. E quando você fala com liberdade, sua voz é mais respeitada. Porque ela não parece desesperada por aceitação. Parece segura, fria, estratégica, como a voz de alguém que pode mudar tudo e ainda assim continuar no controle. E é essa combinação de presença, silêncio, máscara e liberdade que forma a espinha do respeito real. Porque quando as pessoas não conseguem prever você, nem controlar você, nem cobrar de você uma promessa, tudo o que resta é te respeitar. E esse é o tipo de respeito que não depende da boa vontade dos outros. Depende apenas da sua capacidade de manter o comando. Mesmo que por fora pareça que você está apenas pensando. E enquanto todos pensam que você hesita, você apenas observa, avalia. E no momento certo, age, sem dever nada a ninguém. Agora, o curioso é que muitos acreditam que gentileza é o melhor caminho para conquistar esse tipo de respeito. Mas Maquiavel nos mostra um outro lado da moeda. Um lado desconfortável, mas essencial. A gentileza só impõe respeito quando vem com cálculo. Porque quando ela é excessiva, se transforma em fraqueza. E quando é automática, se transforma em submissão. E é sobre isso que precisamos falar agora. A gentileza é uma das moedas mais valorizadas nas relações humanas. Ela abre portas, aproxima pessoas, suaviza tensões. Mas Maquiavel nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. O que acontece quando ela deixa de ser escolha estratégica e vira comportamento automático? O que acontece quando alguém é gentil por impulso, por padrão, por medo de ser rejeitado? O que parecia virtude vira fraqueza. O que parecia elegância vira submissão disfarçada. E o que parecia caminho para o respeito se transforma em estrada direta para o uso, para a manipulação, para a invisibilidade. É importante dizer, Maquiavel não desprezava a gentileza. Ele apenas recusava a ideia de que ela devesse ser distribuída como esmola emocional. Para ele, um líder que deseja manter a autoridade precisa saber exatamente quando ser agradável e quando ser temido. A bondade nesse jogo não é um valor absoluto, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, só funciona bem quando usada com consciência. Gentileza sem cálculo é como uma espada dada ao inimigo de presente. Ela pode até parecer bonita no momento, mas em breve será usada contra você. As pessoas sentem quando a sua gentileza não tem limite. Elas testam, empurram, exigem. E se percebem que você diz sim para evitar conflito, que se esforça demais para ser aceito, que nunca confronta, que nunca impõe, que está sempre sorrindo mesmo diante da desconsideração, elas perdem o respeito. Não porque são más, mas porque a natureza humana testa fronteiras. E onde não há fronteira, há desdém. Maquiavel não via o ser humano como essencialmente cruel, apenas como instável. Alguém que, diante da oportunidade de dominar, muitas vezes escolhe dominar, mesmo sem perceber, mesmo sem querer. É por isso que ele recomendava ao governante não ser bom o tempo todo. Porque o excesso de bondade vira fragilidade política. Você abre espaço demais, confia cedo demais, cede rápido demais. E quando finalmente percebe que está sendo explorado, sua reação soa como desequilíbrio, e não como justiça. A autoridade, uma vez corroída pela gentileza compulsiva, demora muito a se reconstruir. Porque não basta endurecer depois. As pessoas já se acostumaram com sua flexibilidade. E quando a firmeza aparece tarde demais, ela soa como amargura. Respeito, nesse caso, não vem da generosidade que você oferece, mas da clareza com que você a controla.
Uma gentileza estratégica é aquela que escolhe com quem ser leve, que entende quando ser firme é mais respeitável do que ser agradável, que mede as reações, que sabe que um não dito na hora certa vale mais do que 1000 sims apressados. A verdadeira autoridade não está em agradar todos. Está em saber que não se agrada ninguém de verdade quando se tenta agradar a todos. Essa consciência muda tudo. Muda a forma como você entra em uma conversa. Muda a maneira como responde a um pedido. Muda a postura que assume quando alguém tenta te pressionar com sorrisos, elogios ou cobranças disfarçadas. A gentileza, nesse ponto, vira escudo. Não porque você para de ser gentil, mas porque aprende a colocá-la em serviço do seu respeito e não da sua carência. Muita gente confunde ser respeitado com ser amado, e isso é um erro grave. O amor pode ser instável. Pode vir da admiração, mas também da carência do outro. Pode ser interesse disfarçado, necessidade de aprovação, apego à imagem. Já o respeito tem uma base mais sólida. Ele nasce quando o outro percebe que você não depende dele emocionalmente. Que você pode ser gentil sim, mas não à custa da sua soberania. Que você pode ouvir, acolher, ser empático, mas não vai se curvar para agradar. Maquiavel sabia que há momentos em que a dureza é mais ética do que a suavidade. Porque a suavidade em excesso mente, ilude, dá a entender que você concorda com o que não concorda, que aceita o que não aceita, que tolera o que deveria confrontar. Já a firmeza, quando vem com elegância, esclarece, não precisa gritar, não precisa humilhar, basta ser clara. E clareza é algo que poucos têm coragem de sustentar quando estão preocupados demais em parecer simpáticos. Ser gentil por estratégia não significa manipular. Significa preservar. Preservar sua energia. Preservar seu foco. Preservar a clareza das suas relações. Quando você distribui gentileza para todos, o tempo todo, sem critério, você enfraquece seu próprio gesto. Porque o que é abundante, demais perde valor. Mas quando você é gentil com intenção, com presença, com consciência, seu gesto tem peso, tem impacto. As pessoas sentem, sabem que não é automático, e por isso respeitam. Não é sobre se tornar frio, duro, indiferente. É sobre não deixar que a sua gentileza seja comprada com medo. É sobre não permitir que a sua necessidade de ser visto o transforme em alguém que está sempre disponível. Porque estar sempre disponível, na linguagem do poder, é o mesmo que estar sempre vulnerável. E quem está sempre vulnerável dificilmente é levado a sério. É nesse ponto que o pensamento de Maquiavel se afasta completamente da ingenuidade. Ele não nos ensina a ser cruéis. Ele nos ensina a não ser ingênuos. E no mundo real, onde as relações são feitas de interesse, percepção e disputa sutil, a ingenuidade é uma sentença de desrespeito. Aquele que entra em qualquer ambiente tentando ser o mais gentil da sala, sem saber com quem está lidando, quase sempre sai com menos do que entrou. Por isso a pergunta nunca deve ser: como posso ser mais agradável? Mas sim, qual o limite da minha gentileza aqui? Onde termina o acolhimento e começa o rebaixamento? Onde termina a empatia e começa o medo de desagradar? Onde termina o sorriso e começa o silêncio que você deveria ter imposto? Porque, no fim, a gentileza sem critério é como uma chave entregue a todos. Você não sabe quem vai abrir a porta, nem o que vão fazer quando entrarem. E uma vez que você se acostuma a ser gentil demais, começa a confundir educação com submissão. Começa a achar que firmeza é grosseria, que dizer não é falta de empatia, que impor respeito é sinal de frieza. E é nesse ponto que você deixa de comandar sua própria postura. Maquiavel não escreveu para santos, escreveu para sobreviventes.
para líderes, governantes, para qualquer um que estivesse no meio do jogo e quisesse permanecer. E permanecer, nesse mundo que ele descreve, e que ainda é o nosso, exige mais do que boas intenções. Exige escolhas. Exige cálculo. Exige entender que há momentos em que a gentileza deve ser interrompida, não para que entre a violência, mas para que entre o limite. E talvez o que mais assuste os outros não seja quando você endurece. É quando você, sempre gentil, de repente silencia. Quando o sorriso para, quando o claro vira um não sei. Quando a sua presença começa a ser medida e não entregue. Porque nesse momento, o que era leveza começa a ser autoridade. E aí, pela primeira vez, a sua gentileza se transforma em algo mais raro, mais valioso, mais digno de respeito. E se as pessoas acham que o respeito nasce do amor, Maquiavel lembrava. Ele nasce, muitas vezes, do medo. Não o medo punitivo, grosseiro, desmedido, mas o medo de perder o acesso. O medo de perceber que aquele que sempre cedia, agora escolhe. E que aquele que sempre acolhia, agora se tornou inacessível. É esse tipo de temor discreto que cria fronteiras. E fronteiras, no jogo do respeito, são tudo. Mas para que esse limite seja respeitado, é preciso estar disposto a pagá-lo. E a verdade é que muitos não estão. Porque temem ser odiados, temem ser deixados, temem ser mal interpretados. E é nesse medo que muitos se perdem. Porque o medo de perder os outros acaba fazendo com que percam a si mesmos. E é aí que Maquiavel dá um passo a mais. Porque ele sabia que, entre ser amado e ser temido, o mais seguro era ser temido. Não porque o medo seja superior, mas porque ele impõe um limite onde o amor muitas vezes falha. E esse será o próximo ponto que precisamos explorar com seriedade. Porque o medo, ao contrário do que dizem por aí, não destrói o respeito. Ele pode ser a única coisa que o sustenta. Poucas frases de Maquiavel causaram tanto desconforto quanto esta. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Ela assusta, incomoda, desafia tudo o que aprendemos sobre respeito e liderança. E, no entanto, por trás dessa sentença existe uma sabedoria que quase ninguém tem coragem de encarar. O medo, quando bem administrado, é um dos pilares mais sólidos do respeito duradouro. Isso não quer dizer que você deve ser autoritário, frio ou cruel. Não se trata de aterrorizar. O que Maquiavel revela, com brutal lucidez, é que o amor, por mais bonito que pareça, é instável. As pessoas amam por conveniência, por hábito, por reciprocidade. E, em algum momento, esse amor pode virar frustração, ressentimento ou indiferença. O medo, por outro lado, impõe um limite imediato. Ele estabelece uma fronteira emocional clara. Ele avisa: daqui você não passa. Você não precisa levantar a voz para causar esse efeito. O medo que impõe respeito não é o do grito, é o da presença. É aquele silêncio que desarma, a postura que não se explica, o olhar que não vacila, a firmeza que recusa sorrir para agradar. E, principalmente, é a clareza de que você está disposto a se retirar, a dizer não, a cortar relações se necessário. Porque nada impõe mais respeito do que alguém que não tem medo de perder o outro quando o outro cruza o limite. O problema é que muita gente acredita que o medo corrói vínculos, que assusta, que afasta, que destrói. Mas o que afasta de verdade não é o medo, é a permissividade exagerada. Quando tudo é permitido, quando todos os comportamentos são tolerados, quando não há reação firme diante da invasão, o respeito morre sufocado. E se o respeito desaparece, o amor que parecia firme se transforma em conveniência. Porque as pessoas não permanecem onde tudo é permitido, elas permanecem onde há estrutura. Maquiavel não era cínico, era realista.
Ele sabia que o coração humano é instável, que alianças mudam, que amizades se rompem por pequenos interesses e que lideranças desmoronam quando o medo desaparece completamente. O que ele propunha, portanto, não era o medo pelo medo, mas sim o reconhecimento de que sem uma dose mínima de temor, as pessoas testam os limites até que você se torne irrelevante. Veja, isso não é exclusividade de reis ou governantes. Serve para todos. No trabalho, por exemplo, o líder que busca ser amado o tempo todo começa a ceder, a aceitar atrasos, ignorar desrespeitos, relevar incompetências, tudo para manter a harmonia. Até que sua palavra já não tem mais peso e sua presença é vista como fraca. Em relacionamentos afetivos, o parceiro que teme ser firme para não parecer rígido demais termina se transformando em alguém que não é levado a sério. Porque tudo pode, tudo passa, tudo é absorvido. O medo, nesse contexto, é um mecanismo de proteção mútua. Ele diz ao outro: eu te respeito, mas exijo o mesmo. Ele evita abusos, ele previne faltas, ele coloca freios onde a emoção sozinha não daria conta. É por isso que relacionamentos que funcionam de verdade, pessoais, profissionais ou sociais, sempre têm uma tensão mínima de respeito. E essa tensão não é construída com carinho, é construída com posicionamento. É nesse ponto que o pensamento de Maquiavel se revela desconfortavelmente verdadeiro. O medo tem um efeito imediato. Ele impõe cuidado. O outro escolhe as palavras, mede os gestos, calcula as atitudes, porque sabe que você não tolera tudo, que você observa, que você tem critérios e que, se for ultrapassado, não hesitará em se retirar, em cortar, em dizer basta. Isso é respeito na sua forma mais crua e, ironicamente, é isso que também sustenta o amor verdadeiro. A consciência de que o outro tem limites e não será cúmplice da sua destruição. Claro que existe uma diferença enorme entre ser temido com equilíbrio e ser temido pelo terror. O primeiro impõe respeito, o segundo gera revolta. O primeiro inspira contenção, o segundo alimenta o ódio. E é por isso que o medo precisa vir da firmeza, não da violência. Da consistência, não do descontrole. É um medo silencioso, quase invisível, que se instala não por causa de ameaças, mas por causa da sua clareza. E essa clareza se mostra nos pequenos gestos, em como você diz não, sem culpa, em como recusa sorrindo, em como encerra conversas sem se justificar, em como se afasta quando percebe que está sendo desrespeitado, em como para de responder quando percebem que você sempre esteve ali por consideração e não por necessidade. Essa postura cria uma espécie de campo de força ao seu redor, um espaço que diz: se quiser estar comigo, ótimo, mas aqui há regras. E o mais interessante é que esse tipo de medo não afasta as pessoas certas. Pelo contrário, atrai, porque quem realmente vale a pena quer estar perto de alguém que sabe se posicionar. Alguém que não aceita qualquer coisa. Alguém que impõe padrão. E quando essas pessoas percebem que você não tem medo de ser firme, elas não fogem. Elas se aproximam com respeito. Maquiavel sabia disso. Ele sabia que o amor sem respeito é frágil, volúvel, infantil, e que o respeito sustentado pelo medo silencioso é mais estável, mais duradouro, mais funcional. Não é medo de você. É medo de te perder. De ser excluído da sua presença. De ser desqualificado pela sua lucidez. E esse tipo de medo, quando combinado com carisma, inteligência e autenticidade, é um dos elementos mais poderosos da autoridade real. Mas é preciso coragem, porque dizer sim a todo momento é confortável. Manter a paz a qualquer custo é tentador. Mostrar leveza sempre parece mais agradável.
Só que cada sim que você dá para não desagradar é um tijolo na demolição do seu próprio respeito. E cada vez que você se cala quando deveria se impor, está dizendo ao outro, pode continuar. Maquiavel não pregava a frieza total, mas sabia que o respeito começa no momento em que o outro percebe que você não precisa dele, que você se basta, que sua firmeza é mais importante que sua aceitação. E é por isso que ser temido, quando vem da sua clareza, é uma forma de amor próprio, porque é o amor por si mesmo que sustenta os limites que os outros jamais terão coragem de impor. E talvez o mais difícil de aceitar nisso tudo seja o fato de que, mesmo com todo esse cuidado, com toda essa firmeza, com toda essa consciência, você ainda corre riscos. Porque no jogo do poder, da influência e da convivência humana, existe uma verdade incômoda que Maquiavel fazia questão de lembrar. Quem te ama hoje pode ser o mesmo que te trai amanhã. E é justamente aí que entra a lição seguinte. Porque confiar cegamente é uma armadilha que só se percebe quando já é tarde. Poucas verdades são tão difíceis de engolir quanto essa, porque ela fere exatamente onde a maioria quer se sentir segura, nos afetos, nos vínculos, nas juras de lealdade, na ideia reconfortante de que amor, uma vez conquistado, dura para sempre. Mas Maquiavel nos obriga a encarar a vida de frente, sem o verniz das ilusões confortáveis. Ele nos lembra com frieza cirúrgica que o amor humano é volátil, que os vínculos mais intensos podem se romper por motivos ridiculamente pequenos, e que no fim das contas, confiar cegamente é mais perigoso do que estar só. Isso não significa viver com paranoia, nem construir muros em volta do coração. Significa apenas acordar para o fato de que o ser humano é, por natureza, um ser de interesses. E quando os interesses mudam, como quase sempre mudam, o amor pode não resistir. Pessoas mudam de ideia, mudam de rota, mudam de afeto, mudam de lado. E você pode até tentar negar isso, mas a realidade continuará repetindo esse padrão, cedo ou tarde, diante dos seus olhos. Quantas amizades profundas já se transformaram em frieza absoluta em poucos meses? Quantos casais que pareciam inseparáveis viraram estranhos com o tempo? Quantos aliados profissionais que juravam lealdade desapareceram na primeira oportunidade de vantagem? A dor de ser traído não nasce apenas da quebra da confiança. Ela nasce da ilusão de que aquele laço era inquebrável. E essa ilusão, na lógica maquiavélica, é um erro estratégico grave. Maquiavel não desprezava o amor. Ele apenas não se ajoelhava diante dele. Ele entendia que, enquanto o amor for conveniente, ele permanece. Mas que basta uma mudança de clima, de posição, de status, de poder. E aquele que hoje te chama de indispensável pode virar as costas sem olhar para trás. Por isso, o respeito que ele propunha não era baseado em afeto. Era baseado em estrutura, em reputação, em vigilância, em força sutil. É claro que isso parece frio para uma cultura que idolatra a espontaneidade emocional, que repete quase como um mantra que a confiança deve ser total, que devemos nos entregar por inteiro, que o mundo precisa de mais abertura. Mas essa abertura, quando feita sem critério, custa caro, porque não é difícil encontrar alguém disposto a amar você. O difícil é encontrar alguém que continuará ao seu lado quando as circunstâncias mudarem, quando você errar, falhar, perder posição, discordar. É aí que a lealdade é testada. E muitas não passam na prova. Por isso, a proposta de Maquiavel é clara. Confie, mas nunca completamente. Ame, mas com os pés no chão. Seja leal, mas sem entregar todas as chaves do seu mundo. Porque quem detém todas as suas fraquezas pode usá-las contra você. E quem se acostuma com a sua confiança cega começa a se comportar como dono,
não como aliado. A confiança absoluta, ao contrário do que parece, é um desequilíbrio de poder. Você entrega mais do que o outro pediu. Você se abre mais do que o outro esperava. Você aposta alto num jogo onde o outro talvez nem saiba que está jogando. A verdade é que vínculos saudáveis não exigem entrega total. Exigem consciência, exigem observação, exigem equilíbrio. Você se conecta, sim, mas se mantém atento. Você compartilha, mas não se despe por completo. Você constrói pontes, mas mantém o barco pronto para zarpar se necessário. E não por frieza, mas por sabedoria. Porque no fundo todo afeto real sobrevive melhor quando não é sufocado pela ingenuidade. É justamente aí que muita gente confunde frieza com força. Acha que proteger-se emocionalmente é não sentir. Mas Maquiavel não ensinava a não sentir. Ele ensinava a não se curvar aos sentimentos, a não permitir que o afeto ofusque a estratégia. Porque no momento em que o coração dita todas as suas decisões, a razão se ausenta, e onde a razão se ausenta, a manipulação se instala. A dor de uma traição emocional, seja ela qual for, sempre vem carregada de surpresa. Mas como ele pôde fazer isso? Mas ela me amava. Mas nós éramos tão próximos. Essa surpresa revela o quanto estávamos cegos, o quanto atribuímos ao outro uma estabilidade que ele nunca prometeu, o quanto confundimos carinho com caráter, proximidade com lealdade, história com permanência. Maquiavel, se nos observasse hoje, diria algo simples: vocês sofrem porque esperam demais, e porque confiam demais, e porque se entregam a pessoas que ainda nem foram testadas. Para ele, a confiança não é o ponto de partida, é o resultado de provas, de tempo, de observação, e ainda assim, nunca deveria ser total, porque o ser humano, no fim, sempre escolherá a si mesmo. E quando isso acontecer, o que vai te proteger não será o vínculo que você construiu, será a estrutura que você manteve, sua imagem, sua firmeza, seu silêncio, sua habilidade de não se expor mais do que o necessário. Porque é isso que impede que uma decepção se transforme em destruição. É isso que mantém você em pé, mesmo quando o outro vira as costas. Você não cai, porque nunca se apoiou inteiramente. E não se trata de não amar. Se trata de amar com lucidez, de confiar com inteligência, de não transformar vínculos em grilhões. Porque o amor que exige cegueira não é amor, é dependência. E a dependência sempre cobra caro. Já o amor que respeita seus limites, que não exige que você se dobre, que reconhece sua força, esse sim vale manter por perto. Mas, até esse, Maquiavel sugeriria que fosse observado com atenção. Porque todo ser humano, mesmo o melhor, é uma variável em constante mudança. E quando você aceita essa realidade, algo muda em você. Você deixa de ser aquele que se surpreende com traições e passa a ser aquele que as antecipa. Não por desconfiança excessiva, mas por sabedoria emocional. Você passa a reconhecer os sinais, a identificar a quebra antes da ruptura, a proteger-se sem precisar se isolar, porque aprendeu que o respeito no fundo só é real quando sobrevive à ausência do amor. E é por isso que, mesmo quando você ama alguém, mesmo quando confia, mesmo quando acredita, você mantém a postura. Você não implora, não corre atrás, não dramatiza. Você permanece firme, presente, silencioso. Porque quem se posiciona assim, mesmo que seja deixado, nunca é esquecido. E muitas vezes é exatamente isso que impede o outro de trair. O medo de perder o acesso a alguém que nunca se permitiu ser dominado. Mas para isso, você precisa construir algo que vai além do afeto. Você precisa construir uma presença que fala por si, que entra num ambiente e já impõe respeito antes mesmo de dizer uma palavra.
Uma presença que é lembrada mesmo quando você está ausente. E que faz o outro pensar 2 vezes antes de cruzar os limites. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Há pessoas que não precisam levantar a voz, não precisam argumentar demais, não precisam se impor com agressividade ou exibir títulos para serem levadas a sério. Elas apenas entram em um lugar e o ambiente muda. As conversas diminuem de tom, os olhares se voltam. O ritmo do espaço se ajusta à presença delas. Não é carisma exagerado, não é beleza, não é simpatia. É algo mais sutil, mais denso. É presença. A presença verdadeira não nasce da tentativa de chamar atenção. Pelo contrário, ela floresce em quem não precisa se provar. Em quem carrega uma história, mas não precisa contá-la. Em quem aprendeu a ocupar espaço com postura, com escuta, com olhar, com silêncio. E é aí que a visão de Maquiavel se conecta de forma quase invisível, mas absolutamente firme. O verdadeiro poder não está no que você diz. Está em como você existe. Uma presença forte começa muito antes da primeira palavra. Ela está na forma como você caminha, como observa, como espera. Está na sua tranquilidade diante da tensão, na sua economia de gestos, na sua escolha de onde colocar os olhos e de onde não colocar. E principalmente no que você se recusa a disputar. Porque quem disputa a atenção perde presença. Já quem a possui de forma autêntica não precisa conquistar. Apenas sustenta. O respeito nesse ponto não vem de uma ação isolada. Vem da constância com que você se comporta nos momentos em que ninguém esperava grande coisa. Vem de como você age quando não precisa impressionar. De como reage quando tentam te provocar. De como se mantém inteiro quando os outros se fragmentam. E tudo isso constrói algo que nenhum discurso pode substituir. A reputação silenciosa. Reputação não é o que você diz de si mesmo, é o que as pessoas sentem quando você entra. É a soma invisível de tudo que você fez, tudo que você suportou, tudo que você recusou. E mais do que isso, é o eco da sua firmeza nas conversas em que você nem está presente. A verdadeira presença nesse sentido é também uma ausência eloquente. Você não precisa estar para ser lembrado. Não precisa falar para ser ouvido. Não precisa pedir respeito para que ele seja concedido. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Porque ele via o poder não como algo espalhafatoso, mas como algo calculado, interno, sustentado por comportamentos consistentes. Um príncipe não era temido pelas palavras que dizia, mas pelo que sua presença anunciava. Um governante não era respeitado pelos discursos que fazia, mas pela postura que mantinha diante das crises. E esse princípio serve para todos. Nós, em qualquer lugar onde a influência esteja em jogo, a sua presença prepara o terreno. A sua presença determina como as palavras serão recebidas, e muitas vezes, se serão sequer necessárias. Quantas vezes você já viu alguém que fala pouco, mas é sempre escutado com atenção? Quantas vezes percebeu que o silêncio de uma pessoa dizia mais do que os argumentos de todos os outros juntos? Isso não é mística. É construção, é disciplina, é autoconsciência. Porque quem domina a própria presença aprendeu primeiro a dominar a si mesmo. E é por isso que o respeito verdadeiro nunca se conquista pedindo. Ele é fruto de uma energia que diz: eu não estou aqui para agradar, estou aqui porque escolhi estar. E se for preciso, saio do mesmo jeito. É essa tranquilidade que impõe limites. Porque ela não é defensiva. Ela é sólida. Não carrega ansiedade, nem ressentimento, nem pressa. Apenas está. Ocupa o espaço, com a força de quem não deve nada a ninguém.
E é exatamente essa força que gera o tipo mais raro de autoridade. Aquela que não vem do cargo, nem da fama, nem da superioridade declarada, mas da soberania interior. Há algo profundamente respeitável em quem não se agita, em quem não se justifica, em quem recusa entrar no jogo da exibição. Essas pessoas tornam-se pontos de gravidade no ambiente. Tudo se organiza ao redor delas, mesmo que discretamente, e não porque fazem força para isso, mas porque se tornaram âncoras onde os outros são folhas ao vento. Isso não se aprende em livros. Não se finge com postura forçada. Não se constrói com fórmulas rápidas. Leva tempo, leva prática, leva confrontos internos, mas principalmente leva consciência. Porque a presença poderosa começa quando você decide que não precisa mais provar o seu valor. Quando percebe que a sua energia não é gratuita, que a sua escuta é rara, que a sua atenção é um presente, não uma obrigação, e que sua companhia tem peso, não por ser barulhenta, mas por ser seletiva. Esse tipo de presença impõe respeito antes mesmo de o outro saber o porquê. Ele sente. Sente que está diante de alguém que não vacila à primeira crítica, que não reage ao menor estímulo, que não negocia com qualquer um. Sente que está diante de alguém que, se sair, deixará um silêncio incômodo. Porque a ausência dos fortes pesa mais do que a presença dos fracos. É nesse ponto que o poder silencioso da presença se revela. Ele não serve apenas para inspirar os outros. Serve para proteger você. Porque quem carrega a presença, carrega escudo. E esse escudo afasta os oportunistas, filtra os relacionamentos, seleciona as conversas, economiza energia. A presença, quando bem construída, é uma armadura que antecede qualquer conflito. Um lembrete constante. Não mexa aqui. Mas isso só é possível quando você já entendeu tudo o que veio antes. Quando você aprendeu a dominar o silêncio, a usar a máscara certa, a evitar promessas inúteis, a dosar a gentileza, a não fugir do medo e a não se apegar cegamente ao amor do outro. Porque todos esses elementos não são partes soltas, são degraus de uma construção. E ao final dessa construção, não existe necessidade de gritar. Não existe desespero por aceitação. Não existe ansiedade por validar-se. Existe apenas uma presença, firme, silenciosa, respeitável. E é exatamente nesse ponto em que muitos, ao te observarem, começam a se perguntar: o que há por trás dessa calma? Mas eles não saberão. Porque quem chegou até aqui aprendeu o valor de manter o resto invisível,